O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que o seguiam: Em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo: muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao oficial: Vai. E seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Ela se levantou, e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos, com sua palavra, e curou todos os doentes. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de ontem, Jesus que desceu da montanha após proferir o seu grandioso sermão da montanha, cura o leproso para dar testemunho aos líderes do povo de Israel, aos sacerdotes. Agora, Jesus faz um milagre para a salvação dos líderes pagãos, ou seja, dos romanos. Trata-se da cura do servo do centurião, né? Jesus entra em Cafarnaum, a cidade de São Pedro, que ele adotou para base das suas pregações na Galileia, e um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado, meu servo, está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus então diz: vou curar. E aí nós temos aquela profissão de fé do centurião, com a qual nós já estamos acostumados, porque aquilo ecoa ao longo dos séculos na Santa Missa. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dize uma só palavra, e o meu servo ficará curado. E serei salvo, diz a liturgia. Pois bem, este ato de cura de Jesus agora se dirige a um povo que não tinha sido escolhido, um povo que não tinha sido preparado diretamente por Deus através de Abraão, Moisés e os profetas. Trata-se do povo romano, trata-se dos pagãos. E aqui nós temos algo que faz com que tudo vire de cabeça para baixo. Ou seja, já estava anunciado no Antigo Testamento, mas o povo judeu não tinha percebido ainda que o projeto de Deus, o desígnio de Deus, era que os filhos de Abraão não fossem filhos de Abraão somente na carne, mas fossem filhos de Abraão na fé. Abraão, nosso pai na fé. Aquele centurião romano,
Ele não é filho de Abraão. Ele não tem nenhuma carga genética abraâmica. Outro povo, outra cultura, outra gente, outra história, outra língua, outra coisa, outro tudo. Os romanos são gentios. Ou seja, o que quer dizer a palavra gentio? Gentio é da gens, é dos povos pagãos que não são Israel. São, em grego, os etnoi, né? Os povos pagãos. Ou, na linguagem hebraica oficial de Israel, os goim. Goi. Né? Ou seja, os povos, os pagãos. Né? A palavra pagão aqui não é adequada porque ela se refere mais aos cristãos, são os gentios mesmo, são os povos não israelitas, não eleito, povo não eleito. Pois bem, Israel vivia da promessa que Deus fez a Abraão. Deus escolheu Abraão, disse: sai da tua terra, vai onde eu te mostrarei, eu te darei uma terra e uma descendência. Abraão não tinha filhos biológicos. E Deus então mostra para Abraão as estrelas do céu e diz: esse vai ser o número dos teus filhos. Mas Abraão não tem filho. Não nasce filho, não aparece filho. O máximo que ele conseguiu foi o filho da escrava, Agar, Ismael. Deus, atendendo fielmente o seu servo na fé, nosso pai na fé, Deus dá a Abraão Isaque. Pronto, está resolvido o problema. Poderíamos nós dizer, prometeu um filho, agora quem vai ser filho de Isaque? Isaque gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, 12 tribos, pronto, resolvida a história. Mas não. Na verdade, Abraão gerou a sua descendência não quando se deitou com Sara e concebeu Isaque, mas quando subiu o monte Moriá e lá, cheio de fé, foi sacrificar Isaque. Na fé, quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar Isaque, ele estava sendo a profecia de um outro filho que seria sacrificado ali, 2000 anos depois. Jesus não seria sacrificado pelo Pai, seria sacrificado pelos gentios. Mas a fé de Abraão no Monte Moriá era já o início daquela fé, a fé que Maria tinha no Calvário, a fé na qual todos nós nascemos. Então, o centurião aqui diz claramente a sua fé: Senhor, eu não sou digno. Não precisas ir até a minha casa. Basta uma ordem. Dizer uma palavra e tudo acontece. Eu creio. Veja que fé extraordinária. E Jesus então diz: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Ou seja, é como se Jesus dissesse: nunca vi em Israel, dos filhos biológicos e genéticos de Abraão, quem fosse tão filho de Abraão na fé. Aqui se alargam as portas. E Jesus então diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino de Deus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Que coisa extraordinária! Que palavra de Jesus, que coisa linda! Enquanto os herdeiros do reino, ou seja, aqueles que carregam a herança genética de Abraão, por rejeitarem Jesus, por não terem fé, por não serem verdadeiros filhos de Abraão, serão jogados fora nas trevas
onde haverá choro e ranger de dentes. Eis aí o que Jesus nos ensina. Somos filhos de Abraão na fé. Nosso pai Abraão. Abraão, nosso pai na fé. Filho de Abraão é quem tem fé em Jesus. Nós somos essas estrelas do céu. Um dia, Abraão olhou para o céu e viu aquelas estrelas. Eu era uma delas. Porque brilha em mim a fé em Jesus Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.